Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa. Eu sou a professora Laís. E hoje estaremos ministrando o curso do outro lado da física. O tema que vamos trabalhar é conservação de energia mecânica. Então, pessoal, inicialmente, vamos falar um pouco sobre algumas contribuições importantes que alguns cientistas tiveram em relação ao nosso assunto de hoje. E também saber um pouquinho sobre a vida deles. Vamos lá? Vamos falar então sobre Joule, Thomson e Mayer e as contribuições que eles tiveram. O nome de Joule está intimamente ligado ao princípio da conservação de energia e principalmente ao equivalente mecânico do calor. Nesse tema, muitos outros cientistas deram importantes contribuições, como o físico Benjamin Thompson e o médico alemão Julius Robert Mayer. Então, pessoal, falando um pouco sobre o James Joule, ele nasceu em 24 de dezembro de 1818 na Inglaterra e faleceu em 11 de outubro de 1889 em Sale, próximo a Londres. Aos 16 anos, ele foi para a universidade e iniciou seus estudos em ciências e matemática, sobre a orientação do químico inglês John Dalton. Inicialmente, Joule se dedicou às pesquisas sobre a constituição dos gases e sobre o calor. Em dezembro de 1840, o mesmo encaminhou um trabalho sobre a produção de calor na passagem de corrente elétrica em um fio condutor. E esse trabalho foi publicado em 1841. E através disso, passou a ser conhecido na eletricidade como efeito Joule. Entre os anos de 1843 e 1850, Joule realizou e publicou vários experimentos relacionados à lei da conservação de energia, envolvendo as energias química, elétrica, calorífica e mecânica. Com esses trabalhos, Joule conseguiu estabelecer que o calor e trabalhos são intercambiáveis, isto é, o calor pode ser transformado em trabalho e vice-versa. E concluiu que a relação entre ambos é constante e inteiramente independente dos materiais ou dos processos empregados nessas transformações. No seu experimento mais importante, apresentado em uma monografia em 1845, Joule realizou medições da variação de temperatura da água contida em um recipiente quando a mesma é agitada pela rotação de pás, as quais eram acionadas pela queda de massas. Com isso, Joule conseguiu determinar a relação entre o trabalho mecânico e o calor, relacionando o aumento de temperatura da água. Porém, o reconhecimento e a importância de sua obra vieram após a sua morte, pois em sua homenagem, a unidade de energia do Sistema Internacional passou a ser chamada de Joule. Então, pessoal, agora eu vou comentar um pouco sobre outros cientistas que também contribuíram. Nesse momento, vamos falar sobre Benjamin Thompson. Benjamin Thompson, ele nasceu em 26 de março de 1753 nos Estados Unidos e faleceu em 21 de agosto de 1814, em Paris, na França. Thompson se distinguiu como reformista social, inventor e físico, e fundou também a Royal Instituição. Em 1798, Thompson encaminhou o trabalho intitulado como uma investigação concernente à fonte de calor, que é produzida por fricção, no qual conclui ser o calor uma forma de energia. Na Alemanha, o Thompson realizou sua maior contribuição à física. Visitando o arsenal, ficou impressionado pelo considerável nível de aquecimento atingido pelos canhões durante a usinagem. Naquela época, né, pessoal, pensava-se que o calor era constituído por uma substância sutil, o calórico, que era forçado para fora do metal durante a operação de usinagem. Porém, Thompson mostrou, usando uma broca cega,
que uma quantidade aparente ilimitada de calor podia, né, ser obtida a partir de uma única peça e que o calórico não deveria ter massa. Ele concluiu, então, que o calórico não existia e que o calor era devido aos movimentos da partícula dos corpos. Prosseguiu, então, procurando medir a relação entre trabalho e calor, obtendo um resultado com uma diferença de 30% em relação ao valor admitido atualmente. Esse conceito, né, foi fundamental para a física moderna e a relação qualitativa entre o trabalho e o calor. Foi logo estudada com grande cuidado por Joule. Outra pessoa que também, pessoal, foi importante foi Julius Robert Mayer. Julius Robert Mayer nasceu em 25 de novembro de 1814 na Alemanha e faleceu em 20 de março de 1878 na sua cidade natal. Médico de formação, mas apaixonado pela física. Mayer publicou em 1841 um artigo sobre aspectos qualitativos e quantitativos na determinação de forças. Posteriormente, né, em 1842, ele apresentou sua própria teoria mecânica do calor no trabalho, denominado, né, como observações sobre as forças da natureza inanimada. Tendo deduzido o valor do equivalente mecânico da quantidade de calor. Após, então, a sua morte, Mayer foi reconhecido pelo desenvolvimento da lei da conservação de energia, que foi considerada uma das descobertas mais significativas na história da física, pessoal. Fundamental para a termodinâmica, para a física moderna e a base para a teoria de relatividade de Albert Einstein. Agora, já que analisamos toda a parte histórica do nosso tema, vamos falar um pouco, né, sobre as energias envolvidas. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar sobre a energia mecânica. A energia mecânica, o que vocês acreditam que possa ser energia mecânica? Deixe aí nos comentários o que vocês acham que possa ser, que aí a gente vai dar uma lida nos comentários no final. Então, pessoal, o que é energia mecânica, né? A energia mecânica pode ser definida como a capacidade de um corpo realizar trabalho. Essa energia pode ser transferida, né, entre os corpos. E é uma grandeza escalar medida em joules. Lembra que a Larissa falou um pouquinho sobre joules? Outro ponto que vamos falar também é sobre o trabalho. O trabalho está relacionado à transferência de energia devido à atuação de uma força. Então, realizamos o trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este sofre um deslocamento. Seguindo, então, mais adiante, vamos falar sobre a conservação de energia mecânica. A conservação de energia mecânica é uma das leis da mecânica que decorrem do princípio de conservação de energia. Assim, quando nenhuma força dissipativa, o que é isso? Como uma força de atrito ou uma força de arrasto, atua sobre um corpo, toda a sua energia relativa ao movimento é mantida constante. Quando nenhuma dessas forças dissipativas, né? Quando a energia mecânica ela é conservada, isso significa que a soma da energia cinética com a energia potencial é igual em todos os instantes, em qualquer posição. Então, podemos ver no slide que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A energia mecânica vai ser igual à energia cinética, mas energia potencial. Logo, ficamos com o seguinte: energia cinética inicial mais energia potencial inicial é igual à energia cinética final, mais energia potencial final. Falando um pouco sobre a parte, então, da energia cinética, então vamos prosseguir. A energia cinética é a energia contida em qualquer corpo que apresente uma quantidade de movimento não nula. A equação afirma que essa energia é igual ao produto entre a massa e o quadrado da velocidade dividido por 2. Também é uma grandeza escalar medida em joule. Então,
Para calcularmos a energia cinética, será o seguinte: energia cinética é igual ao produto da massa pelo quadrado da velocidade. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, a massa e a velocidade são diretamente proporcionais à energia cinética. A energia cinética está relacionada ao movimento, como, por exemplo, um carro se movendo. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre energia potencial. Energia potencial é uma forma de energia que pode ser armazenada e que depende diretamente da posição em que o corpo se encontra em relação a algum campo de força. A energia potencial só pode ser acumulada em um corpo quando estiver sujeito à ação de uma força conservativa. Como teremos a conservação da energia mecânica, então vamos ter que a energia potencial é algo que se acumula. Há 2 tipos de energia potencial que são muito comuns, né? Energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional vai estar mais relacionada à altura, pessoal. Já a energia potencial elástica, ela está relacionada com a deformação dos objetos. Por exemplo, uma mola. Vamos ver melhor agora como calcular elas? A energia potencial gravitacional é a forma de energia relativa à altura de um corpo em relação à superfície, em razão à gravidade. Pode ser calculada pela seguinte expressão: energia potencial é igual a massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Então, a massa, a gravidade e a altura é diretamente proporcional à energia potencial gravitacional. E para falar, gente, as unidades de medida são segundo o Sistema Internacional de Unidades. Massa em quilogramas, altura em metros e gravidade em metros por segundo. Agora vamos falar sobre a energia potencial elástica, pessoal. A energia potencial elástica está relacionada à deformação de algum objeto, como um elástico ou mola, que nós tínhamos comentado já antes. Pode ser calculada pela seguinte expressão aqui no slide, tá vendo? Então, o K da fórmula significa a constante elástica de um objeto. Por quê? O elástico e a mola, cada uma tem uma constante elástica diferente. Vezes o X, que significa deformação, tá? Ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, pessoal, agora que já temos informações importantes sobre o nosso tema, vamos fazer uma simulação bem rápida sobre o tema da conservação de energia mecânica. Acredito que vocês vão gostar demais, tá? Então, eu vou mostrar para vocês todo o processo para entrar no simulador, para vocês poderem realizar outras simulações, tá? Porque lá tem várias simulações de outros temas da física também. A simulação que nós escolhemos desse tema, ela se chama Energia na Pista de Skate. Vamos lá? Então, primeiramente, nós vamos entrar no site do FET, tá? Que está aqui disponível para vocês. Ao entrarmos no site, aqui em simulações, nós vamos em física. Tá vendo que aqui apareceu 47 resultados? Pessoal, aqui tem os temas, tá? Várias simulações que dá para fazer de vários temas da física, da química, tá? Então, você vai descer e nós vamos na simulação Energia na Pista de Skate. Só clicar nela. Daí, nós vamos apertar o play aqui. Primeiro. Daí aqui dá para nós trocarmos o personagem, dá para trocarmos a pista, tá? Eu vou utilizar essa primeira pista aqui, tá? E daí a gente coloca o gráfico setorial, onde mostra as cores, né?
da cinética, da potencial, da térmica, da total. E aqui onde está escrito energia, é só colocar no maisinho aqui, vai aparecer o gráfico, tá? E daí nós vamos ver o que acontece. No primeiro momento, quando nós colocamos a nossa skatista aqui, eu seguro ela, que ela fica parada, se você ver lá no gráfico, temos a energia potencial gravitacional, tá vendo? No gráfico ali em azul, é a energia potencial gravitacional. A partir do momento que soltamos a skatista, podemos perceber que a energia potencial e a cinética, que é a verde, elas ficam alternando, tá vendo? A verde é a cinética e a azul a potencial. Aqui no gráfico ao lado, tá? Quando uma é maior, a outra é menor e vice-versa. Porém, a energia mecânica total, ela sempre é conservada, é a mesma, tá? Como eu falei para vocês, a simulação ela é bem simples, tá? Então, nós estamos analisando aqui, nós vemos a energia cinética, a energia potencial acontecendo, conforme ela desliza na rampa. Dá para pôr mais lento para observar melhor o gráfico. Normal, aumentar o peso da massa do personagem. Então, é uma simulação bem simples e rápida, né, para ser feita. E vocês podem fazer em casa também, tá? Quem puder fazer em casa é legal, tá bom? Então, vamos prosseguir. Então, pessoal, agora com o intuito de deixar nosso assunto mais claro, vamos apresentar para vocês também um experimento que realizamos. Trata-se de um experimento, então, bem simples e com materiais de baixo custo, que dá para vocês realizarem em casa. Antes de apresentar o vídeo para vocês do experimento, eu gostaria de falar um pouco sobre ele, né? Qual que é o objetivo, né, desse experimento, para que vocês entendam? O objetivo desse experimento é mostrar a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética, ilustrando, então, a conservação de energia mecânica. A ideia do experimento é mostrar que quanto maior a energia potencial gravitacional no início do movimento de queda de um objeto, maior, então, será sua energia cinética ao final da queda. A quantidade de energia cinética poderá ser avaliada através de um mecanismo de freamento do movimento do objeto em queda. Neste experimento, então, uma bolinha em queda em um plano inclinado transfere sua energia mecânica para um copo. Ao iniciar o movimento, a bolinha transforma sua energia potencial gravitacional em energia cinética. E durante o movimento, há uma diminuição da energia potencial gravitacional e um aumento da energia cinética, devido à conservação de energia mecânica. No final do plano, toda a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. Então, pessoal, depois dessa explicação, vamos agora colocar o vídeo do experimento para finalizarmos essa aula. Espero que gostem e que façam em casa. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, podem mandar nos comentários, que eu e a professora Larissa vamos estar de olho e respondendo. Então, o nosso abraço da professora Laís e da professora Larissa. Vamos, professora Larissa, seguir com o experimento? Olá, pessoal. Depois dessa aula que nós tivemos, nós vamos aprender agora na prática sobre conservação de energia mecânica. Eu sou a professora Larissa. Eu sou a professora Laís. E para fazer esse experimento, pessoal, nós utilizamos materiais de baixo custo, que foi copinhos descartáveis de 300 ml, 2 réguas, como vocês estão vendo aqui, 2 tampinhas de garrafa PET, tesoura, bolinha de gude, durex e como suporte nós vamos utilizar livros, tá? Professora Laís, vamos falar para os nossos alunos o objetivo desse experimento? Então, pessoal, como a gente já tinha conversado em sala de aula, a gente sabe, então, que a energia ela não se perde, lembra? E sim, ela se transforma. Então, qual que é o objetivo desse experimento que a gente vai fazer agora em sala de aula? É transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética. Então,
vamos utilizar a energia cinética, né, para mover o copinho. Então, vamos lá? Professora Larissa, vamos começar o experimento? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou tirar esses 2 livros para a gente fazer primeiro com esses 2, tá? As bolinhas de gude, esses copos, caso necessário. Então, eu já deixei aqui prontinho para vocês. Então, nós já temos a nossa rampa. Eu vou colocar o copinho aqui. Então, com 2 livros inicialmente, nós vamos pegar a nossa bolinha de gude e deslizá-la ela na rampa. Ó, vamos ver a distância que o copinho vai percorrer? Então, vamos ver se nós aumentarmos. Vamos pôr do outro lado para nós conseguirmos visualizar melhor. Então, nós vamos pegar o outro copinho que eu também cortei. Então, pessoal, rapidinho. Aumentar a altura dessa rampa em relação ao nosso referencial e nós vamos conseguir ver até onde o copinho vai se deslocar. Se é diferente do outro que acabamos de ver. Então, vamos pegar outra bolinha de gude. Uma só é o suficiente, tá, pessoal? Daí era só pegar lá. Porém, nós temos 2, então nós vamos fazer com essa outra bolinha de gude aqui, que é do mesmo tamanho, mesmo formato. Vamos ver, aumentando a altura. Olha que legal, gente. Olha a diferença dos 2 copinhos. Perceba, gente, que o segundo copinho, que é esse aqui, ele terá um deslocamento maior. Por quê? Esse deslocamento maior é devido ao fato de que maior é a altura. Então, quanto maior a altura, maior a energia potencial. Sendo assim, a energia cinética também será maior. Vocês gostaram desse experimento? Não é super legal, tranquilo e com materiais de baixo custo. Então, pessoal, esse foi o experimento da aula, conforme tudo que nós conversamos durante essa aula. Eu queria agradecer a todo mundo, muito obrigada, da professora Larissa. Obrigada, pessoal. Aqui é a professora Laís. Muito obrigada, pessoal. Olá, pessoal. Depois